uma forma de a gente estar levando a palavra de Deus para as pessoas. Eu queria dizer para você uma palavra, uma frase essa noite, e dizer para você o seguinte: olha, Deus se importa com você. Amém? Você pode agora imaginar que você está no espelho. Você está no espelho agora, se olhando no espelho, ok? Você está falando com você mesmo. Combinado? Imagina assim, você está falando para você no espelho. Diga essa frase juntos. Deus se importa com você. Amém? Se você quiser dizer assim, olha, Deus se importa comigo. Você sabia que Deus se importa com você? Isso é muito importante, você ter esse entendimento, que Ele tem, vamos dizer a palavra, esse desejo de ver você bem, ver você transformado, ser uma bênção, aonde você estiver. E dizer que quando nós passamos por momentos de alegria, quando nós passamos por momentos de felicidade, é comum a gente abraçar as pessoas que nós amamos e festejar e até mesmo chorar de alegria, quando a gente está ali feliz. Mas também quando passamos por momentos de tristeza, nós também devemos abraçar quem amamos e chorar a tristeza, junto com eles. Sei que esse momento é difícil de falar um pouco sobre isso, por causa do distanciamento, mas é o natural. Em nome de Jesus, quando acabar essa situação que nós estamos passando, a gente vai poder tocar uns nos outros, abraçar com mais facilidade, mas no sentido espiritual, no sentido psicológico, sinta o meu abraço, sinta nesse momento dizendo para você, olha, Deus se importa com você. E aí você vai dizer, olha, mas Deus se importa comigo sim. E às vezes nós perguntamos para Deus, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, perguntamos para Deus, Ô Deus, por quê? Quantos porquês você já falou com Deus? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Às vezes você está passando por uma situação onde você fica assim, olha, por que isso está acontecendo comigo? Nós não sabemos, muitas vezes, quais são as questões, por exemplo, que são as questões mais obscuras que você lida com a sua vida. Às vezes, situações que passa ali no seu dia a dia, que tristece você, mas quando a gente vai pensando, imaginando que Deus se importa conosco, que se importa comigo, com você, você consegue enfrentar essas lutas de uma maneira muito mais fácil. Quais são as dúvidas que você evita de falar? Quais são as perguntas que você não quer? Coisas, olha, esse assunto aqui, eu não quero nem ouvir falar sobre isso. Pare e pensa, aquilo que você tem medo, eu não posso falar sobre tal coisa, eu não posso nem imaginar, às vezes você não quer que isso seja ouvido por você mesma, ou você mesmo. Agora, como é que está a sua fé em Deus? Você já imaginou como a sua fé está? Por exemplo, nós podemos observar que aquele que não ama, segundo a Bíblia, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Aquele que não ama a quem vê, não consegue amar a Deus. Você sabia disso? Já viu aquela forma que muitas vezes você está perto da pessoa, grita, xinga, briga, aí quando liga distante, manda o WhatsApp, hoje é WhatsApp, Ô meu bem, meu amor, de longe, Mas de perto muitas vezes não está amando. Como está a sua fé em Deus? A Bíblia nos ensina também a nós amarmos em ação e em verdade, não apenas com palavras. E olha só, Jesus também disse certa vez que ele teve fome e teve sede. E você me deste de comer, me deste de beber. Quando a gente ajuda as pessoas, quando nós ajudamos as pessoas que estão à nossa volta, quando a gente dá um copo de água para alguém, é como se nós estivéssemos dando esse copo de água para Jesus. Ele diz, olha, vocês fizeram isso quando vocês fizeram isso para essas pessoas.
A maneira, irmãos, como nós lidamos com as pessoas, mostra a fé que nós temos em Deus. A maneira que nós lidamos com as pessoas, mostra a fé que nós temos em Deus. Sabia disso? Se você não sabe se relacionar bem com as pessoas, há uma grande possibilidade de você não ter a fé que você deveria ter para viver uma vida com Deus. Por isso que eu perguntei como está a sua fé em Deus. Deus se importa com você. Ele importa com você e também é interessante que Ele se importa como você age com outras pessoas. Na oração do Pai Nosso, Ele fala para nós, ou melhor, Ele nos ensina, o próprio Jesus, que Ele diz o seguinte: como é que é a oração do Pai Nosso? Perdoa nossas dívidas como nós temos perdoado. Quer dizer, a condição de Deus nos perdoar é a mesma condição que eu perdoo as pessoas. E lá em Mateus 6,15, Ele ainda diz, Mateus 6,15, Ele diz que se nós não perdoarmos, o Pai Celestial também não nos perdoará. Então a nossa fé com Deus, ela está muito ligada com a forma em que nós lidamos com as pessoas. Eu quero, nesse momento, orar com você e pedir a Deus, mais uma vez, que Deus comece a falar ao seu coração. Pedir a Deus para Deus começar a falar mais sobre a sua vida, porque Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com você, comigo. Ele se importa com a pessoa que te machucou. Ele se importa com a pessoa que você, às vezes, despreza. Ele se importa com aquela pessoa que você, talvez, detesta só de ouvir o nome dela. Ele se importa com todos nós. Ele ama a todos. Existe uma frase que nós falamos, que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Ele não ama aquilo que fazemos de errado. Ele nos ama, mas não o que fazemos de errado. Então, mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, em continuação, ó Pai, a Tua palavra, nós queremos continuar, Deus, colocando diante do Senhor, pedindo ao Senhor direção, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a viver uma vida no amor do Senhor, sabendo que o Senhor se importa conosco, mesmo em momentos difíceis. Ó Deus, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer o bem. Pai querido, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós. Ó Deus, vem sobre o nosso coração, vem sobre nossa família, vem sobre nossa casa. Ó Deus, nós precisamos de Ti mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Pai, ensina-nos a amar aqueles que nós vemos. Ensina-nos, ó Deus, a doar, a dar, a ajudar aquele que precisa. Pai, que o Senhor continue aqui nesta noite, falando conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o que acontece com muitas pessoas é que elas, muitas das vezes, talvez você possa estar nesse meio, é que a pessoa acaba, vamos dizer assim a palavra, sendo tragada, sendo exaurida, derrotada pelas lutas, pelos problemas de saúde, às vezes problemas na família, problemas nas finanças, e às vezes até medos, fobias, diversas fobias. A pessoa acaba se deixando levar. E aí, irmãos, como é que Deus permite uma coisa dessa? Você pode perguntar, Deus, como é que você permite que uma coisa dessa aconteça na minha vida? E principalmente quando você se acha, ou de fato seja, uma pessoa fiel a Deus. Mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo que eu deveria fazer, mas isso acontece comigo. E em momentos, irmãos, como esses, talvez seja difícil de imaginar que Deus é bom e que Ele se importa comigo, se importa com você. É isso que eu digo para os irmãos. Às vezes você pode pensar algo nesse sentido e diz, olha, eu quero confiar em Deus, mas eu não sei como confiar em Deus. Outra coisa, talvez você tenha muitas perguntas, mas todas sem respostas. Isso acontece muitas das vezes. Na célula de homens, eu contei isso aqui na quinta-feira, na célula de homens, um irmão escolheu um louvor para cantar na hora do louvor da célula,
e eu perguntei, irmão, por que você escolheu esse louvor? Aí ele falou assim, pastor, eu estava no dia que a sua irmã tinha falecido, estava no velório, e o senhor cantou essa música. O senhor cantou essa música nesse dia. E eu lembro das palavras que o senhor trouxe. E eu digo para os irmãos, muitas vezes nós temos muitas perguntas e poucas ou nenhuma resposta. E aí como é que você para e pensa, mas como é que você canta no velório? Como é que você fala algo como isso? É porque nós aprendemos que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Foi essa música que nós cantamos. Não importa o que aconteça, Ele é Deus. E nós cantamos, louvamos, após cantar, isso em 2018, se eu não me engano, acho que foi dia 10 de fevereiro de 2018, dia 11, se eu não me engano, de fevereiro de 2018. Cantamos ali, louvamos a Deus. E nós tínhamos pedido a Deus diversas vezes que Deus curasse a minha irmã. 3 anos. Um total foi acho que 8 anos. Porque ela teve câncer com 28, depois veio o câncer com 33 anos. E nós oramos, clamamos a Deus. E aí você vê a situação dessa, e você fica ali desesperado e fala, por que você permitiu que isso acontecesse? Uma coisa, irmãos, infelizmente, para nós aqui hoje, né, pensando como seres humanos, é certa. Coisas ruins vão acontecer. Dificuldades você vai passar. E às vezes pode acontecer uma situação como essa, onde a pessoa não vai ser curada, e infelizmente vai ter que realmente seguir em frente. Mas mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, eu quero dizer para você que Deus se importa com você. Você gostaria de sentir a presença de Deus? Sim ou não? Você gostaria de sentir-se sustentado por Deus? Sentir Ele te ajudando, te carregando ou te ajudando a carregar os fardos? Sabendo que Ele está te ouvindo neste momento? Ele está ali nesse momento, irmãos. Deus está te ouvindo e imagina Deus te consolando, imagina Deus te protegendo, porque é isso que Ele faz. Ele te protege, Ele te guarda, e mais uma vez eu digo, Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Lembre-se, fala para você mesmo, às vezes nós queremos ver para crer, não é isso? A gente quer ver, só vou acreditar igual Tomé, eu só vou acreditar se eu ver. Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 21. Marcos 9, versículo 21 ao versículo 24. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. Versículo 22. Jesus perguntou, versículo 22, por favor. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, vamos falar juntos, a segunda frase, a última frase, tudo, vamos lá? Tudo é possível ao que crê. Versículo 24. Imediatamente, o pai do menino exclamou e disse, olha, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ou ajuda-me na minha incredulidade. Vamos pensar um pouco qual era a dor desse pai? Tenta imaginar um pouquinho aí.
Você que tem a sua Bíblia em mãos, nós observamos, segundo a palavra de Deus, que Jesus pergunta há quanto tempo que esse menino estava passando por isso. Jesus perguntou no versículo 17, 18. Melhor, né? Ele responde a Jesus e diz, olha, pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito e eles não conseguiram. E aquele menino, irmãos, já estava assim já há muito tempo. Há muito tempo. Imagina um pai ver o filho desse jeito. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe muito bem o que é imaginar um filho sofrendo, passando dificuldade. Imaginou, irmãos? Agora pensa um pouco. Qual que era o tamanho daquela dor? O filho tinha convulsão por causa de um espírito maligno. Isso acontecia há tanto tempo. O pai estava disposto a ajudar o filho no que precisasse. O pai com certeza faria qualquer coisa para ver seu filho bom. E eu digo isso porque muitas vezes nós estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades, estamos lutando e às vezes pensamos igual a esse pai. Às vezes nós pensamos igual a esse pai. Às vezes a gente está assim numa situação tão difícil que a gente não consegue nem acreditar. No versículo, acho que é 22, se puder voltar para a gente, Marcos 9, 22. Naquele momento, pode passar. Isso, desculpa, isso mesmo, versículo 22. Naquele momento, o que diz? Se o Senhor pode fazer alguma coisa. Ele estava tão chateado, tão triste, tanto tempo de ver o filho naquela situação, que ele já estava o quê? Meio com dúvida. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus gosta de mim? Porque se Deus me ama, se Deus existe, por que meu filho está desse jeito? São perguntas difíceis de responder. Mas, infelizmente, ele estava assim. Eu poderia dizer, irmãos, eu sou irmão, mas eu imagino a cabeça dos meus pais. Quando vê a minha irmã, que morreu com 36 anos de idade, deixou um filho, na época, hoje está com 5 anos, outro está com 12. Mas, imagina a situação, irmãos. Um estava com 3 anos, outro estava com 8, não sei. Mas a grande questão é, se a gente começar a olhar para os problemas e dificuldades que nós enfrentamos, e começar a imaginar como é difícil. E aí, meus irmãos, ao observarmos, Jesus olha para aquele homem e diz, olha, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ou melhor, aquele homem estava ali dizendo que ele precisava de ajuda. E aí nós também falamos a mesma coisa. Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, ajuda-nos. Porque eu não estou conseguindo, as forças foram embora. Eu não tenho mais força. E aí pensamos um pouco, o desespero toma conta do coração. Eu não sei qual que é o teu problema, irmão, mas eu quero dizer para você o seguinte, a luta existe realmente, mas Deus se importa, Ele está cuidando de você. Não havia outra saída, irmãos. A esperança para aquele homem tinha ido embora. Tinha ido embora, e muitas vezes acontece isso. Jesus ali para ele seria a única, na verdade, mas a última solução, não tinha outro lugar. Aquela mulher que tinha 12 anos, de fluxo de sangue, ela tinha gastado, segundo a Bíblia, todo o dinheiro com os médicos. Ela viu Jesus uma vez e diz, olha, se eu pelo menos tocar na roupa dele, eu vou ser curado. E aquele homem estava triste, porque a tristeza começa a trazer desânimo, a tristeza começa a trazer muitas coisas ruins, a tristeza muitas vezes traz desespero para o nosso coração. E eu falo para os irmãos, não é porque eu estou triste ou porque você está triste que a gente tem que parar. Às vezes a gente pode dar uma reduzida por alguma coisa, mas não pare, continue seguindo em frente. Eu falei para os irmãos que eu fiquei, bem dizer, 34 dias sem carro. E não é porque eu passeio com o carro, é porque eu trabalho com o carro. Eu sou motorista de aplicativo. E aí eu digo para os irmãos, muitas vezes a gente está passando por situações que
às vezes parecem muito difíceis, e são. E naquela hora que aquele homem chega para Jesus e tem aquela dúvida, Jesus, se... E Jesus volta para ele a pergunta e diz, olha, se podes, ele diz, tudo é possível ao que crê. Aí eu digo para você, você está crendo em Jesus? Irmão, Deus já abriu o mar vermelho. Segundo a Bíblia, as coisas que foram registradas fora, as que não foram registradas. Abriu o mar vermelho, fez morto de 4 dias ressuscitar, fez cego enxergar, aleijado andar, fez 5 pães e 2 peixinhos alimentar lá 15 mil, lá sabe quantas pessoas. Você acha que ele não está de olho no teu problema? Fez um homem que entrou na cova de leões, dormir tranquilo, não morrer. Homens que entraram na fornalha de fogo, não queimaram. Tantos milagres na palavra de Deus. E você acha que o seu problema Deus não pode te ajudar a vencer? E ainda que você passe por um momento de dor, Deus quer restaurar a sua história. Deus quer restaurar a sua vida. Então, irmãos, todas as coisas são possíveis para Deus. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, diz que tudo é possível para Deus. Então, se você crê, lá em Mateus 19, 26, se você crê, o próprio Jesus disse que tudo é possível ao que crê. E em Mateus 19, 26, Jesus também disse que para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus, olhando para eles, disse, olha, para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus, tudo é possível, só que tem que ter fé, tem que continuar seguindo em frente, tem que continuar buscando o entendimento no Senhor. Deus quer que nós tenhamos a fé e confiança nele. Ele quer que você passe a confiar mais no Senhor. Passe a confiar. Está doendo? Então fala com Deus, Deus, está doendo. Está triste, Senhor, está triste. Sabe, está angustiado? Senhor, estou angustiado, mas eu confio no Senhor. Não é para você esconder sentimentos. Não é para você achar que não vai. E olha, irmãos, Deus, Ele está pedindo a você, olha, tenha fé, confie em mim. Agora, há uma coisa interessante, é preciso você querer vencer a incredulidade. Entende? Você precisa querer. O pai chegou para Jesus e falou, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Ele não falou isso para Jesus? Jesus falou com ele naquele momento, em Marcos 9, versículo 23, versículo 24, né? Desculpa. Versículo 24 diz assim, ó, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Está faltando fé aí, irmão? Começa a orar a Deus. Começa a acreditar. Começa a imaginar o que Deus quer fazer na sua vida. Imagina. Aos olhos da fé, colocando diante do Senhor, segundo a vontade dEle, se for da vontade do Senhor, Ele vai te abençoar. E aí eu digo para você o seguinte, olha, eu quero crer, eu estou me esforçando para isso, de verdade. Eu quero voltar a ter esperança. O versículo 27, irmãos, segundo a Bíblia, lá em Marcos 9, 27, ali diz que o menino foi curado. Ele levantou e ele ficou, olha lá, ele ergueu e ele se levantou, ele ficou de pé, ficou em pé. A esperança voltou naquele momento. Aquele pai triste, já não estava mais triste. Aquele pai que passou por uma situação difícil, estava assim alegrando com o Senhor. A esperança voltou. Sabia que você precisa alimentar essa esperança? Precisa alimentar a esperança, irmão. Quem gosta de churrasco, quem gosta de fogão a lenha, para manter o fogo aceso tem que fazer o quê, irmão? Continuar colocando lenha, continuar colocando lenha, continuar ali, olha, mantendo a chama acesa.
Se você não trabalhar isso na sua vida, irmão, alegria não é um negócio que você toma uma injeção aqui, né? Não é um remédio que você toma e agora estou alegre. Não. Você tem que se esforçar para viver feliz. Você tem que se esforçar para ter paz. Quando Jesus diz que bem-aventurados os pacificadores, é aquele que luta pela paz. Porque todos nós gostamos de paz. Já falei sobre isso. Mas lutar pela paz é diferente de gostar de paz. Irmãos, aquele menino foi curado. E eu digo para você hoje, pergunto também. E você? Você quer ser curado das suas dúvidas? Alguém aqui quer ser curado das suas dúvidas? Alguém aqui quer ser curado dos seus medos? Alguém quer ser curado dos seus problemas? A pergunta que eu faço para você, do desespero, às vezes está desesperado com alguma coisa, você quer ser curado dessas coisas? Lá em Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 37, às vezes você está pensando também, por exemplo, você quer ser curado dos ossos secos? Lembra que eu preguei aqui recentemente sobre os ossos secos? Osso significa que já morreu, não é isso? Osso seco significa que já morreu há muito tempo. E às vezes é assim que está o nosso coração. Às vezes tem algo no nosso coração que há muito tempo já morreu. Às vezes tem algo na nossa vida que nós já abandonamos e nós não queremos saber de nada. Se você quiser ser curado de tudo isso, Jesus pode curar. Lá em Ezequiel, capítulo 37, o versículo 2 ali diz: dos ossos muito secos. No versículo 4 também, você que tem a sua Bíblia aí, ali fala, Deus falando para o profeta Ezequiel: profeta Ezequiel, profetize a estes ossos secos. Versículo 11, ali diz também que o povo de Israel dizia: os nossos ossos secaram e a nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. A esperança tinha ido embora. E aí, irmãos, quando nós observamos todas essas coisas, nós paramos para pensar e olhamos para o nosso problema. Por exemplo, não é só o seu casamento, às vezes, que tem problema. Não é, às vezes, só o seu filho, sua filha. Às vezes, os outros pais estão passando por lutas parecidas. E em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, eu quero dizer para você que, às vezes, você passa por dificuldade, por luta, e você pode achar que o seu problema é maior do que o outro, e talvez seja. Talvez seja. Infelizmente, 1 Pedro 5,9 fala o seguinte: olha, resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. A luta que você está passando, às vezes, é a que eu estou passando, e vice-versa, ou tem outro passando também. E eu digo para você que não fica achando que é só você que está passando por dificuldade. Eu sei que muitas vezes nós, né, essa pandemia, essa questão no mundo inteiro, né, lutando contra essa situação, mas todos nós, irmãos, precisamos entender que Deus se importa conosco. E quando nós pegamos os nossos problemas e contamos para Deus, quando nós pegamos os nossos problemas e confessamos uns para com os outros, como nós falamos em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos para Deus, né, Ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar e nos purificar. Pecado confessado para Deus nos traz o quê? Perdão, não é isso? E purificação. Você pecou, confessou, Deus te perdoa e Ele te purifica. Mas se você quer ser curado, em Tiago capítulo 5, versículo 16, lá diz que quando nós, Tiago 5, 16, quando nós confessamos os pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros, para que sejamos o quê? Sejamos curados. Falar com Deus há perdão e purificação. E Deus usa, Ele que faz isso. Quando a gente fala um para o outro do nosso pecado,
Deus vai trazendo cura. Muitas vezes você só vai conseguir ser liberto de alguma coisa quando você começar a abrir o seu coração e começar a pedir oração por alguém e começar a trabalhar para que essa mudança aconteça. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu abrindo meu coração, eu sentia mal por algumas coisas, e eu chegava para alguns amigos meus, homens de Deus, meu coração está assim, apertado, eu estou desse jeito. Irmãos, não foi na primeira vez, mas eu fui contando, conversando, eles foram orando, Rodrigo, age assim e tal. Irmãos, por eu acreditar, primeiro porque eu busquei pedindo a Deus, e Deus colocou aqueles homens na minha vida, são meus amigos até hoje, aquilo foi transformando, porque aquilo trazia angústia no meu coração. E uma coisa eu digo para os irmãos, que se eu não mudasse, eu estaria morto, porque aquele negócio era tão perigoso, tão ruim, que chegou a hora que não aguenta. E aí eu penso assim, irmãos, lá em Jó capítulo 1, versículo 20, Jó é um homem, irmãos, que nós sabemos na Bíblia que talvez seja o homem que mais sofreu, abaixo de Jesus ali. Se a gente observar a vida de Jó, lá no capítulo 1, no versículo 20, nós percebemos aqui a seguinte palavra. Jó, ele tinha ouvido, olha só, irmãos, ele tinha ouvido que os bois, os gados dele tinham morrido, perdeu a plantação, e detalhe, os 7 filhos homens e as 3 filhas dele, mulheres, morreram também. Ele perdeu 10 filhos. Perdeu 10 filhos num dia só. Quem já perdeu filho, com certeza sabe a dor que é grande. Se você já perdeu um filho, você sabe, eu nunca perdi, graças a Deus. Não desejo isso para ninguém. Você imagina a dor que você sentiu quando você perdeu seu filho. Imagina um homem que perdeu 10 filhos e perdeu toda a sua empresa. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Imagina a dor desse homem. Aquele homem, segundo a Bíblia, depois de ouvir todas essas coisas, a Bíblia diz que Jó se levantou, ele rasgou a roupa dele, porque era um símbolo de tristeza naquela época, rasgar as roupas, as vestes. Ele rapou a cabeça, porque era outro sinal de tristeza profunda. E ele se deitou diante de Deus, e segundo a Bíblia, que ele adorou ao Senhor. É fácil? Eu digo para você, irmãos, que Deus se importa com você. O versículo 21 de Jó, ali diz que Jó, naquele momento, nessa situação, ele diz, olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. É mentira ou verdade? Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, que carrão bonito vai ficar aí, irmão. O meu também, se eu tiver esse ou outro, vai ficar aí. Ninguém veio com roupa, nem com dinheiro no bolso quando nasceu. E ele diz, olha, eu vou voltar assim. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro de um pastor dizendo o seguinte, imagina você, tá? Não é eu não, imagina você, sem nada. Nu, imagina. É isso que você tem, você não tem nada. Versículo 22. Diz que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu sei que talvez você não fez como Jó fez, mas eu quero te mostrar que Deus quer mudar a história da sua vida. Em Jó capítulo 2, versículo 9. Jó 2:9, segundo a Bíblia, ele passando por dificuldade. Irmãos, a mulher de Jó estava sofrendo, porque os filhos dela eram os filhos de Jó também. Chega uma hora que em casa um perde mais a cabeça do que o outro. Às vezes os dois perdem a cabeça. Mas graças a Deus, Jó manteve-se na situação. Não culpando a mulher de Jó, porque ela estava desesperada, irmãos. Mas ele talvez queria uma ajuda dela. E ela olhando para ele, diz assim, você ainda se mantém íntegro? Você continua ainda buscando esse Deus?
Você conserva essa integridade. Ó, só te resta morrer. Morre. Não falta falar assim, miserável. Morre. Não tem mais nada não. Morre. Acabou. Você perdeu sua fazenda. Perdeu seus filhos. O que você quer mais da vida? Entende, irmãos? E depois perdeu a saúde ainda. Só basta morrer. Só que Jó chega ali e diz para ela, versículo 10. Versículo 10. Ele diz para ela o seguinte, olha. Versículo 10, por favor, irmãos. Ele diz o seguinte, olha. Você fala como uma louca. Versículo 10. Você fala como uma doida ou louca. Temos recebido de Deus o bem. Não é assim que Deus faz? Ele não faz o bem? Por que não recebemos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Em tudo isso, Jó não blasfemou. E a luta de Jó continuou. Chegaram os amigos de Jó. Os amigos de Jó, na verdade, em vez de ajudar Jó, começou a acusar Jó. Já não bastava perder 10 filhos, não bastava perder a saúde, perder a empresa, ainda chegam uns amigos que eram amigos, mas que acabaram falando, não, Jó, você está assim porque está em pecado, Jó. Você está pecando. E foi difícil, irmãos, foi uma luta imensa. Lá em Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. A Bíblia diz que, Jó 42, versículo 5, diz o seguinte, que Jó disse para Deus, Senhor, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Depois de tudo que ele passou, depois de todos os problemas, ele fala, olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Os problemas que Jó enfrentou levou Jó a conhecer mais o Senhor. E talvez seja isso que você está precisando. Você precisa conhecer mais a Deus. A Bíblia diz que nós devemos o quê? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Eu quero convidar para você ficar de pé nesse momento, junto comigo, em nome de Jesus. E Jó 42, versículo 10. A Bíblia diz o seguinte, que depois de tudo isso, Jó 42, 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Quando ele estava orando pelos seus amigos. Existe uma versão mais antiga que diz que enquanto Jó orava, Deus mudou o cativeiro de Jó. Eu que estou precisando de oração, eu que estou com problema, irmão. Que negócio desse você começar a orar pelo fulano? Não, o pastor, ora por mim aqui, pastor. Ô irmão, ora por mim. Não, é Jó que estava orando. Tinha perdido 10 filhos, perdeu a empresa, perdeu a saúde, está ali. E Deus deu em dobro tudo que ele tinha perdido antes. Amém. Aqueles filhos que morreram, ressuscitaram ali naquele dia? Não. Infelizmente não. Às vezes a gente tem perda. Realmente acontece coisas ruins. Mas Deus pode trazer algo na sua vida que vai ajudar você a esquecer aquela dor. Deus vai fazer algo na sua vida a você entender, olha, eu quero algo para você, quero te ajudar, a te fortalecer. Então para de olhar para trás e olha para frente. Começa a buscar. Irmão, precisa conhecer mais a Deus. Orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra do Senhor. Não está orando, não está lendo a palavra diariamente, não está. E quer que as coisas às vezes fiquem boas. Não é só isso, precisa se relacionar. Jesus podia ter feito o ministério dele sozinho, mas ele escolheu 12 homens para caminhar junto com ele. Jesus não caminhava sozinho, ele caminhava junto com outras pessoas. Lá em Provérbios eu já disse que como um ferro, né, e o ferro se afia, assim é a amizade. A gente vai sendo afiado, ó, e fica moladinho para quê? Para fazer melhor para o Senhor.
Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você mais uma vez: Deus se importa com você. A esperança, irmãos. O título da nossa cantata que é Nasceu a Esperança. Essa esperança já nasceu há 2000 anos atrás. E Jesus quer mudar a história da sua vida, só que você precisa acreditar. A sua oração, quando o pai daquele menino diz: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Aí Jesus veio e curou. Você precisa ter fé, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Fala com Deus: Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor, Pai, que veio ao meu coração essa noite. Eu não sei se você está desesperado, mas se você estiver desesperado e triste, diga: Senhor, eu estava triste, desesperado, talvez eu ainda esteja, mas eu confio que o Senhor vai continuar cuidando de mim. Senhor, me ajuda a vencer essa dor. Ó Deus, me ajuda a esquecer, ó Deus, essas coisas ruins. E, ó Pai, me traz um renovo, ó Pai. Transforma a minha vida. Aquilo que eu preciso aprender, ensina-me, ó Deus. Eu estou aqui disponível a aprender do Senhor. Aquilo que eu preciso ser, ó Deus, trabalha no meu coração para que eu seja aquilo que Tu queres que eu seja. Pai, muito obrigado porque o Senhor me ama. Me ensina a amar o meu irmão, aquele que eu vejo. Me ensina, ó Deus, a viver uma vida na Tua presença, a não desistir, mesmo quando as coisas estão difíceis. Eu sei que a dor, irmão, não é fácil, mas desistir não é o caminho. Eu sei que às vezes é difícil de acreditar, mas eu quero dizer em nome de Jesus, lute, para que em nome de Jesus você vença. E eu oro a Deus e peço a Deus que Ele nos dê vitória. Se você hoje passa momentos de paz na sua casa, glória a Deus por isso. Mas eu peço a você, ore por aqueles que estão sofrendo. Ore por aqueles que estão passando por angústia. Se você está com seu coração angustiado, é preciso você entregar o seu coração a Jesus e dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Jesus, eu quero entregar meu coração, a minha alma, porque eu sei que somente o Senhor pode tirar essa angústia de mim. Somente o Senhor pode tirar esse desespero da minha vida. Então eu te convido agora, Jesus, a entrar na minha vida. Eu te convido, ó Deus, agora que o Senhor venha reinar no meu coração, em meu corpo. Eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso de Ti. Ó Jesus, eu quero que Tu venha ser o Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero viver eternamente com o Senhor. Restaura minha esperança no meu coração. Ó Pai, que esses dias, ó Pai, que vão pela frente, ainda que sejam dias difíceis, eu vou caminhar na Tua presença, crendo, ó Deus, que o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo, que a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor Tua força, a Tua presença, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos, que Deus te guarde, que Deus te leve em paz à sua casa. Deus te ama, e isso é importante você entender. E Ele sabe todas as coisas que acontecem na sua vida, e Ele quer te ajudar em tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um.